Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fernanda Restauradora, o nosso canal. Quero agradecer a todos os novos inscritos e os antigos inscritos também, porque o canal está crescendo cada vez mais. Sou super agradecida a todos vocês, espero que estejam bem. Aqui é sempre um prazer estar de volta. Devido a muitas atividades eu demorei um pouquinho para gravar vídeo, mas eu conto para vocês, está chegando um curso Foco de Luz Mandalas. Vou contar tudo certinho dentro de alguns outros vídeos aí pela frente, tá? Mas já tá se organizando aí o curso Foco de Luz Mandalas. Vamos aprender a fazer mandalas junto comigo? Então vamos lá, já vai se preparando, hein? Pro finalzinho do mês de abril eu vou anunciar aqui no canal. Gente, muito importante o caso que eu quero contar aqui hoje para vocês, porque eu quero estar falando também do comportamento, né? Muitas vezes com autossabotagem que inconsciente, às vezes a gente pratica contra nós mesmos. Você vê, né? Então eu quero estar contando aqui para vocês um caso de uma menina que hoje ela não é mais tão menina, né? Mas ela relatou que ela tinha 17 anos e tentou suicídio. Vamos saber a história dela? Então vamos lá. Ela tentou suicídio com 17 anos, estava passando por problemas emocionais em família e não encontrava outra saída. É sempre essa mesma história, né, pessoal? Bom, ela tomou 40 comprimidos de Rivotril e mais outros comprimidos ligados a calmantes, né? Muito de tarja preta, e ela pegou da mãe dela. Bom, ela tomou, foi pro quarto e parece que tomou um banho e saindo do banho ela sentiu sono, alguma coisa assim, apagou tudo, né? E ela se viu fora do corpo. Ela se viu fora do corpo e teve essa sensação, essa percepção quando ela olhou o corpo físico dela ao lado, caído com a toalha ainda enrolada, né? Que ela tinha saído do banho e já tinha tomado todos os 40 remédios, né? E ela tinha total consciência do ato que ela tinha praticado, né? E de toda a intenção do suicídio. E aí ela ficou olhando o corpo dela, tendo toda essa percepção de que ela estava fora do corpo e ela achava que já tinha morrido. E ela começou a andar pela casa, a mãe dela não estava, não tinha ninguém em casa, e ela conseguiu ver um conhecido dela, um amigo dela passando, e a intenção forte dele em estar procurando por ela na casa. Então não sei se ela teria que fazer algum trabalho de escola ou tinha alguma pendência com esse amigo, mas esse amigo estava pensando fortemente, ou seja, ela leu o pensamento dele. Como ela estava em espírito com toda essa situação, ela conseguiu captar tudo que se passava na cabeça dele, a intenção de ele estar indo ali até a casa dela procurar por ela. Nesse interim, ela disse que a mãe dela chegou, encontrou com esse amigo, trocaram algumas conversas e ela falou que não iria chamar a filha porque provavelmente ela deveria estar descansando. Ele insistiu, né? Olha como que são as coisas, é por Deus mesmo, né? Ele insistiu e a mãe foi até o quarto, porque até então a mãe achava que ela poderia estar dormindo. Chegando lá, teve toda a constatação dela em processo de desmaio, né, com um batimento cardíaco muito mínimo, ou seja, quase morta, né, pessoal? Isso ela viu fora do corpo, ela viu todas essas cenas, ela viu a mãe dela, ela viu o colega no portão, ela viu a mãe dela chorar, gritar, chamar pelos vizinhos e constatar a tentativa dela, né, de suicídio. E aí chamou a ambulância, tudo mais, ela acompanhou o corpo dela até o hospital, só que aí ela viu tudo escuro. Ela, segundo o depoimento dela, parecia um espaço sideral onde ela visualizava pouca luz, com poucas estrelas à distância, e essa era a situação onde ela se encontrava naquele momento. Ela já não via mais o corpo dela, não acompanhava mais o trajeto do corpo físico indo para o hospital e se deparou com o espaço sideral. Quando de repente uma luz muito forte veio na direção dela, e essa luz ela tinha total, né, mesmo ela com 17 anos, não tinha uma religião tão forte, mas acreditava em Deus, e ela tinha total percepção e convicção de que aquela luz que estava crescendo e chegando até ela era Deus. E ele falou
né? Essa voz falou na mente dela, em pensamento falou na mente dela que só ele era o responsável por dar a vida ou tirar a vida, e para que ela aprendesse aquela lição, né? Para que ela voltasse e aprendesse a lição. Bom, ela teve todo um questionamento dentro de si nessa hora. Ela sentiu o grande poder dessa grande presença, né? Que segundo ela classifica como Deus, e que colocou dentro do ser dela a consciência do que é a vida e como são pequenos esses pormenores, os quais muitas vezes as pessoas tentam fugir, desaparecer, né, no momento de desespero, e acabam tomando essas decisões, né, como o suicídio, que é terrível. Bom, o caso é o seguinte: ela acabou retornando para o corpo e ela viu todo o processo também, né? Um pouco antes de retornar para o corpo, ela conta que viu todo o processo dos médicos. Aí ela já estava no ambiente do hospital, isso tudo fora do corpo, né, gente? Ela via o corpo dela e ela via todo o processo em volta. E as enfermeiras, uma delas chamou muita atenção. Era uma enfermeira que estava acomodando ela na cama, né? E ela estava com um pensamento muito parecido com o dela. Ela tinha fora do corpo a facilidade de perceber o pensamento das pessoas, as intenções das pessoas. Então veja vocês que em espírito nós conseguimos ler os pensamentos das pessoas e conseguimos ter a ideia de quais vibrações a pessoa está tendo, quais as principais intenções principalmente. E aquela enfermeira que estava cuidando dela lá no hospital, ela pensava muito forte, chegou a passar pela cabeça dela o suicídio. Estava tendo problemas de discussão com o pai. E ela teve essa percepção com essa enfermeira que ela mal tinha visto na vida. Bom, o que aconteceu foi que ela voltou a si, dentro do próprio corpo, né? Ela retornou, ela sentia todo o mal-estar que todos aqueles medicamentos causaram, e ela sentia muito sono. Então ela escutava o pedido dos médicos e tudo para que ela não dormisse, mas ela acabou dormindo devido o quanto que era forte, né, o efeito dos remédios que ela tomou. Então realmente ela apagou. A hora que ela voltou a si, tudo certo, ela encontrou essa enfermeira, a qual, fora do corpo, ela chegou a captar os pensamentos dessa enfermeira, sabia que ela estava passando por problemas particulares na vida dela, e aí ela sentiu necessidade de trocar ideia com ela, de conversar com essa enfermeira. Então ela contou, foi quando ela contou para essa enfermeira tudo o que aconteceu com ela, inclusive, né, ela falou: olha, não faça isso, não se suicide. Eu acho que você ficou sabendo que eu tive a tentativa do suicídio, e ela contou para ela, né, que isso é contra as leis de Deus, que isso não é benéfico, né, que isso é algo que causa muito sofrimento, não só para quem fica, para os parentes, para as pessoas, como para a própria alma que tira a própria vida. É um trabalho árduo reaver tudo, se reconstruir, né, energeticamente e tudo mais dentro desse processo. E aí ela contou, e a enfermeira começou a chorar. E a enfermeira, admirada, perguntou para ela: mas como é que você sabe da minha vida? Eu não contei para ninguém, né? Eu realmente tenho conflito com meu pai. Como é que você sabe disso? Ela falou: eu li o seu pensamento. Eu estive fora do meu corpo, um momento que eu estava em coma, com todo esse processo. Ela falou: realmente você estava fora de si, você estava apagada. E não tinha como, você estava quase morta, seus batimentos cardíacos estavam quase zero, né? E como é que você poderia ler meu pensamento? E ela contou, ela falou que tudo que ela pensava era como se fosse a voz dela falando, naturalmente, como a gente fala aqui. Só que o pensamento, aquela voz, ela escutou a voz do pensamento da enfermeira e bateu direitinho com o que a enfermeira estava passando e o momento que ela estava passando. E as duas choraram muito, e a lição que eu trago desse depoimento, gente, é a seguinte, porque ela conversou muito com essa enfermeira e ela também passou a informação de que a decisão do suicídio, de tirar a própria vida, foi por conta
da solidão que ela sentia, do abandono. Ela tinha problemas familiares, inclusive uma sensação muito forte de abandono, tanto que também durante todo o processo, além de ter lido o pensamento da enfermeira, ela chegou a ler o pensamento e ouvir o pensamento das outras pessoas envolvidas. A mãe dela, por exemplo, que pensava, nossa, tão nova, era exatamente esse o pensamento que ela narrou. Puxa, tão nova, tirou a vida, que absurdo, não tem amor a Deus. E tipo, julgando, né, pessoal? Julgando e criticando. E isso magoou muito ela. Ela falou que ela ficou muito chateada. Não era bem, né? Eu acho que é uma visão minha agora, né? Quando a pessoa ela chega no ponto de tirar a própria vida, ela tá num estado de solidão tão grande e de autoabandono tão absurdo que essa falta de amor que ela já tem recebido das pessoas, ela começa a somatizar para ela mesma e acha que a solução é sair dessa realidade, né? Só que mal sabe a pessoa que o prejuízo é muito maior se ela chegar nesse ponto, né? Então o ponto que eu quero dizer agora vem o ensinamento, pessoal. Com esse relato que eu passei para vocês, olha que ensinamento importante, que é uma coisa que eu sempre falo aqui no canal para vocês, que é você se bastar. Você precisa ser o seu melhor amigo e se bastar. Então nós temos sim, como ser humano, uma tendência muito grande a criar expectativas externas, a esperar um feedback positivo dos outros, a esperar um ato de amorosidade e reconhecimento de outros. Nós temos essa tendência, mas nós não podemos nos colocar nas mãos dos outros. Então, papai, mamãe, vovó, parentes, quem quer que seja, namorado, chefe, quem quer que seja, nós não podemos criar expectativas que vão elevar o nosso ego, que vão nos sustentar. Nós não podemos colocar a nossa sustentação, né, motivacional e equilíbrio interno nas mãos dos outros. O outro não tem obrigação de nos fazer feliz. Então, apesar dessa tendência que eu falei para vocês, que todo ser humano tem, né, de ficar um pouquinho ali na expectativa, esperando um feedback positivo, não devemos nos colocar assim nas mãos dos outros. Então, veja vocês, ela sentiu uma tristeza tão grande de ver a mãe dela falar aquilo, sem aquele amor, né, gente? Sem aquele acolhimento de mãe. Puxa, minha filha querida, que bobagem, né? A mamãe ama tanto. Não, a mãe dela foi um tanto fria, sabe, assim? Nossa, né? Sabe assim, nossa, onde já se viu 17 anos no auge da idade querer se matar? Isso é uma ofensa para Deus, sabe? Mas cadê o acolhimento, né? Cadê aquela coisa? Então, o que a gente percebe aí, e ela já tinha contado dos problemas familiares, logicamente que envolviam esse acolhimento, essa falta do acolhimento, essa falta de amor, gente, falta de amor. Mas quando a gente tem a falta de amor, é porque nós não temos o amor próprio para conosco. Então, quando a gente não tem, quando a gente não se dá, a gente não recebe. É muito difícil. Veja vocês, as pessoas amorosas, as pessoas que já têm o amor dentro de si, automaticamente se amam e se posicionam na vida porque conhecem os seus limites, elas vão atrair também amor dos outros, reconhecimento, respeito, né? Por ela mesma já impor o respeito, já emanar o amor próprio. Então tudo na vida ensina, né, gente? E a lição que fica dessa moça é justamente para não esperar nada fora. Gente, não espere nada fora, sabe? Confie no seu ser, se abasteça,
Não se encha de questionamentos e expectativas, porque o outro, ele tem uma outra cabeça. As pessoas, elas são muito oscilantes. Ora estão radiantes e são super, né, companheiras, elas podem ser desse jeito, mas de um dia para o outro elas podem mudar, a visão de vida delas pode se transformar. Então a gente tem que ter a base firme. Devemos ser como as árvores, é como eu falei uma vez com um amigo querido, né? Raízes fortes no chão, ou seja, firmeza, né? Postura posicionada ao elevado. Olha as árvores, o ensinamento das árvores, né? Elas são frondosas e apontam para o céu, frutificam, florescem, tem todo o processo, né? Primavera, verão, outono, inverno, as folhagens vão mudando. Assim também devemos ser nós, com bases firmes. Batem os ventos fortes, mas a gente deve estar firme com as raízes fixas, né, na terra, né, com toda a nossa base de convicção, com a nossa sustentabilidade espiritual e emocional. Então, veja vocês a importância disso. Sejam vocês os seus melhores amigos. Sejam vocês os seus melhores conselheiros e companheiros. Prestem muita atenção no poder que vocês dão para o outro, no tanto de importância que vocês dão para o outro e o tanto de, né, vocês dão o leme do barco para o outro dirigir para vocês. Então prestem atenção, porque posturas assim causam vazio interior. E esse vazio interior chama-se solidão e falta de si mesmo. Né? Quando a gente sente solidão, é a falta de nós mesmos. Onde estamos? O que queremos da vida? Às vezes a gente está tão fora, né, do nosso propósito, a gente não se conhece, então um dá um palpite e você vai por ali, o outro dá outro palpite e você muda de direção. Mas afinal, quem é você? O que você gosta de fazer? Não espere tanto de fora, gente. Aliás, não espere nada de fora. Você emana e você atrai. Tudo parte de nós e retorna para nós. A vida é esse processo. Nós somos o comandante da nossa vida. Então, não entreguem a preciosidade do viver de vocês nas mãos das frustrações, sabe? Não se deixem decair por esses processos externos. Alguém te tratou mal? O problema é do outro, o outro está mal. Mas também avalie por que o desrespeito com você. Por que te tratou mal? Avalie se você tem alguma culpa no processo, que tipo de abertura, de liberdade que você está dando, não é? Então é importante esses dois aspectos, mas imponha o seu respeito e principalmente se valorize. É o que eu mais gosto de falar, é o assunto que eu mais gosto, porque a vida é isso, nós escrevemos a nossa vida, nós somos responsáveis. Se nós perdemos a nossa vida aqui na Terra, o dia que a gente estiver no mundo espiritual, nós vamos avaliar todos esses aspectos. O quanto você colocou sua vida nas mãos dos outros, o quanto você cedeu a chantagens emocionais, o quanto você foi fraco, o quanto você se distanciou de você mesmo. Então veja vocês que essa moça adolescente, hoje ela está viva, ela se salvou e ela pôde passar o relato aqui, né? Passar esse relato adiante, para vocês verem que a vida não acaba, mas existe todo um peso, né, de um passado que você pode ter ficado em falta. Então imagine se ela tivesse realmente morrido. Olha que coisa, né? Olha que peso. Por conta do quê? De esperar o amor da mamãe, do papai, o amor do outro? Não, entenda que o outro consegue dar aquilo que ele tem. Ninguém dá aquilo que não tem, gente. Então, a gente precisa realmente estar preenchido de nós mesmos. Seja você o seu melhor amigo, ok? Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixe o like, comentem, participem, compartilhem. E até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!